Meu convidado de hoje no Alerj Entrevista é o deputado Rodrigo Amorim. Deputado, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço, sempre uma honra estar aqui na TV Alerj. Deputado, eu queria que o senhor começasse contando para a gente um pouquinho do início da sua trajetória na política. Na realidade, sempre fui um apaixonado, um cara que me considero muito politizado e sempre me envolvi nas questões coletivas. Sempre estava ali envolvido em alguma coisa que tivesse política e tive uma atuação muito forte no Mercosul. Fui secretário de fundações do Mercosul, lá eu conheci o parlamento do Mercosul. Voltei para o Brasil com o intuito de ingressar na atividade político-partidária. Nessa seara, participei da organização de alguns partidos políticos, tive a oportunidade de ser secretário municipal na Baixada Fluminense, fui secretário em Nilópolis, fui secretário em Mesquita. E, na sequência, também fui procurador do município em Niterói. E, na sequência, tive a honra de ter sido candidato a vice-prefeito do Rio ao lado do Flávio Bolsonaro. E aí, a partir do grande resultado que tivemos em 2016, nós deflagramos o processo para a eleição de 2018, que culminou com o Jair Bolsonaro eleito presidente da República, Flávio senador. Nós fizemos a maior bancada de deputados estaduais e federais, elegemos o outro senador, que é o senador Harold de Oliveira, que estava conosco na composição da chapa, e também aqui no Rio de Janeiro o governador Wilson Witzel. Então, foi uma escalada de movimentos, eleições, pós-eleições, com essa experiência do Executivo, sobretudo numa área tão importante, tão sensível para o Rio de Janeiro, que é a Baixada Fluminense. Deputado, como eu falei na abertura do programa, hoje o senhor preside uma das comissões mais importantes da Casa, que é a Comissão de Orçamento, que nós já estamos em fase da discussão da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que prepara, que prevê, tem as previsões do orçamento para o ano que vem, né, deputado? Foi aprovado recentemente o parecer favorável ao projeto que veio do governo, né? Perfeito. A Comissão de Orçamento, de fato, ao lado da Comissão de Constituição e Justiça, com todo o respeito às demais comissões permanentes, é sem dúvida nenhuma uma das comissões mais importantes da Casa. Não só pela matéria que versa e também por quase todos os projetos de lei passarem por essa comissão, na realidade nós vivemos no Rio de Janeiro o maior problema, que hoje é essa crise financeira, talvez uma das piores crises que o Rio de Janeiro já enfrentou. Então, por conta disso, a comissão acaba ainda ganhando mais importância e mais relevância. O maior problema que temos hoje é justamente a reedificação financeira do Estado. Sem a reedificação financeira do Estado, não é possível enfrentar problemas que também são sensíveis à população, como segurança pública, saúde, educação. Deputado, ainda falando da crise financeira, a Lei de Diretrizes Orçamentárias que chegou na Casa já tem uma previsão de um déficit de mais de 11 bilhões de reais. Isso é um grande desafio que o Estado tem que enfrentar e a comissão aqui pode ajudar também propondo soluções, né? Verdade. Na verdade, a mensagem do Poder Executivo, a Lei de Diretrizes Orçamentárias é o pontapé é o pontapé inicial com vistas ao orçamento do ano que vem. O governador, quando toma posse, ele trabalha com o orçamento que foi aprovado pela Casa no exercício anterior. Então, esse momento, a discussão da Lei de Diretrizes Orçamentárias é que vai dar o norte do que será o orçamento do Estado do Rio de Janeiro para o próximo exercício. Nós temos também o plano, o PPA, que é o plano plurianual, que na verdade estabelece metas mais longínquas, metas de 4 anos. E a LDO justamente tem a função de fazer a interligação entre o PPA e a lei que aprovaremos no final do ano, que é a lei que vai reger o orçamento para o ano seguinte. Então, o momento mais crucial e decisivo para o orçamento é a LDO. Veio uma mensagem do Poder Executivo, nós já fizemos todas as audiências, temos mais 2 ainda, mas já foi aprovado o relatório que dará ensejo para que a LDO prossiga na Casa até chegar à discussão de plenário. Deputado, o senhor falou dessa questão das prioridades, do norte que a LDO dá. O senhor falou da questão do problema da crise. Nesse projeto inicial que veio do governo, já tem mais ou menos um norte apontando para quais são as prioridades do governo no que diz respeito a investimentos, Sem por dúvida. exemplo? Nos últimos legislaturas,
a Comissão de Orçamento, ela costumava realizar somente aquela audiência obrigatória, imposta por lei. Nós realizamos essa audiência, onde os técnicos do Poder Executivo vieram aqui à Alerj e apresentaram todo o plano de ação do governo, mas também realizamos outras 3 audiências. Realizamos a primeira, que foi específica, falando da questão da educação, e aí envolvendo a ciência e tecnologia e a cultura como educação lato sensu, como um eixo base. 3 pilares de atuação do governo do Poder Executivo: a educação, a segurança pública e o turismo, que é uma nova matriz econômica que precisa ser explorada. E na última eixo básico nós faremos especificamente uma audiência sobre a saúde, os desafios da questão orçamentária no que tange especificamente à saúde. Quando o governo nos aponta na LDO que eixos pretende atuar, claro que todos nós sabemos que a saúde, a educação e a segurança pública são vertentes que precisam de um investimento sempre maior e sempre permanente. No entanto, nós tivemos como grande êxito nesse processo elevar ao patamar de investimento todo o recurso que será investido no turismo, porque acreditamos, nós somos um estado agraciado por Deus no tocante às reservas naturais. Então temos que nos valer do petróleo, da indústria do petróleo, evidente, mas o Rio de Janeiro não pode ser mais refém do petróleo. Nós precisamos redescobrir vocações e, nesse aspecto, o turismo é uma vocação natural do Rio de Janeiro e que não há limite. Nós podemos arrecadar infinitamente com o turismo. Para isso é necessário que a segurança pública esteja em dia, esteja no prumo, para garantir a segurança do turista, não só internacional, mas também do turista nacional, daquele que vem do próprio Brasil. Como eu disse, né, essa lei de diretriz orçamentária aponta nortes e os principais investimentos que o Estado pretende fazer. O senhor está falando da questão do turismo, mas a gente pode falar também, por exemplo, nos últimos anos, né, a gente sempre falou que os maiores investimentos do Estado sempre foram em saúde e em educação, até por conta dos mínimos constitucionais e que o Estado deve investir do que arrecada, né, educação e saúde já estão nessas prioridades previstas pela Constituição, mas nos últimos anos a segurança tem sido uma pasta que tem recebido bastante recurso, até porque é uma área que é muito sensível, que precisa realmente de muitos investimentos, né, deputado? Na realidade, a segurança é responsável pelo desenvolvimento econômico do Estado. Não só pela segurança, para devolver a paz que o cidadão fluminense tanto precisa, mas principalmente para propiciar que o Estado crie as condições para retomar o desenvolvimento. Nós, infelizmente, no Rio de Janeiro, estamos enxugando gelo. Há muito tempo que só se paga aquilo que se gasta e não há um centavo. Ainda assim ficamos devendo, porque há um resto a pagar enorme. E não há nenhum investimento em infraestrutura. Você só retoma o crescimento com o investimento em infraestrutura, com a desburocratização, com a possibilidade de empreendedores virem para o Rio de Janeiro e de modo a tornar o Rio de Janeiro um ambiente menos hostil e, consequentemente, mais atrativo ao investimento. E, sem dúvida nenhuma, isso passa pelo investimento em segurança pública. Deputado, falando já em segurança pública, né? Essa tem sido uma bandeira, foi uma bandeira durante a sua campanha. Sim. E aqui no seu mandato da Alerj é uma bandeira bem forte do senhor. No início do mandato do governo Witzel, né, foi instalado o programa Tijuca Presente, que foi uma questão que foi discutida durante a campanha, uma bandeira sua e do deputado Alexandre Knoploch, né, deputado? Na realidade, eu herdei o legado e pretendo dar continuidade a esse legado do senador Flávio Bolsonaro, que tem um trabalho já histórico em razão dos seus mandatos aqui nessa casa e hoje no Senado Federal em prol da segurança pública. Na realidade, a ampliação dos programas Segurança Presente, ele era um compromisso de campanha meu, do deputado Alexandre Knoploch e também do governador Wilson Witzel, que cumpriu no primeiro dia de governo. Então, nós levamos o Segurança Presente a Tijuca e a Ipanema no primeiro dia e hoje há uma demanda crescente de todos os bairros da cidade do Rio de Janeiro e também de outros municípios, principalmente da região metropolitana, na ampliação desse programa. Há uma perspectiva de levarmos agora para Botafogo, para a Barra da Tijuca e alguns municípios da região metropolitana. E eu propus recentemente o Segurança Presente no ambiente universitário, porque haja vista, por exemplo, na UERJ, que o entorno da UERJ está tomado por cracolândias
com o cometimento de crimes ali o tempo inteiro, deixando a vida do corpo docente, dos alunos e servidores da casa sempre expostos. Então também há um indicativo para o segurança presente no ambiente universitário. Deputado, ainda na área da segurança pública, uma outra bandeira que o senhor tem levantado bastante aqui na casa é a questão do RAS. Recentemente, né, que é o regime adicional de serviço dos policiais militares. Recentemente nós tivemos informações de que o valor do RAS já recebeu um aumento, que era uma questão que o senhor pedia bastante aqui na casa. Né? Eu percebo uma sensibilidade do governo do Estado hoje, efetivamente, de focar na segurança pública. Não tenho dúvidas que o trabalho do governador Wilson Witzel hoje tem sido no sentido de valorizar a tropa, resgatar ali a autoestima do policial, que sem dúvida nenhuma é a última fronteira com o caos. E nesse aspecto, o incremento dos valores do RAS torna o RAS mais atrativo, além de uma questão de justiça, e de modo que num futuro bem próximo a gente possa, cumprir um outro compromisso de campanha, meu, do deputado Quinoploc e também do governador, no sentido de torná-lo voluntário e não mais compulsório. Deputado, como o senhor é presidente da Comissão de Orçamento, a gente não pode deixar de falar que o RAS aumentou para o policial, mas não aumentou para o governo, né? É verdade. Na verdade, é uma matemática de que, além do que já falamos, que é um compromisso de campanha, é necessário que se faça uma matemática porque o Estado está inserido no programa de recuperação fiscal. Então, os gastos, novos gastos estão limitados, contratação de pessoal está limitada. Então, todo o gasto que o governo faça nesse momento, ele tem que ser em detrimento de outro investimento e numa matemática muito complexa, de às vezes substituindo valores que deveriam ser empregados em outra pasta ou em outro tema, e que nesse trabalho árduo que o governo tem feito, tem conseguido não só chamar alguns profissionais com as vacâncias, mas principalmente conseguir remodelar o seu investimento de modo, por exemplo, a propiciar que o RAS tenha sido incrementado, que era uma demanda antiga da categoria. Deputado, a gente vai fazer uma pausa rapidinho e na volta a gente vai conversar sobre educação e também sobre esporte. Não sai daí que a gente já volta.